Quarta-feira é dia de informação, principalmente para você, cafeicultor e cafeicultora, você que nos acompanha todos os dias e principalmente às quartas-feiras, quando o Gilson vem aqui, traz aí as informações, como que está o mercado do café, as reações a alguns eventos, como o evento climático ou econômico também. Mais uma vez o Gilson está aqui. Bom dia, Gilson. É um prazer estar te recebendo mais uma vez aqui nos estúdios da Difusora. Bom dia, Kid. Bom dia a todos os ouvintes da Difusora FM. Ô Gilson, a semana passada a gente falava sobre não é nem uma frente fria, mas que iria esfriar um pouco, né? No início da semana. E realmente se concretizou. Tivemos aí dias frios, inclusive, não acredito que na região nossa tenha atingido grande parte do setor cafeeiro, mas tivemos registro de geada em alguns pontos, né, de pastagem e tudo mais, mas não deixa de o frio dar uma mexida. Você acha que esse frio deu uma mexida ou esse frio que fez no início da semana ainda não dá para saber nada com relação ao preço do café? Bom, Kid, o que a gente conseguiu de levantamento até o presente momento, que algumas regiões de café, sim, foram afetadas aqui no sul de Minas, principalmente em áreas de baixada, né? Mas esse acontecimento foi praticamente de capote, é muito baixo o índice de lavouras afetadas. E outra região que, por surpresa, andou afetando um pouco mais do que aqui no sul de Minas, foi no Cerrado Mineiro. Também lá ocorreu geadas, muito pouco, mas praticamente foi em capote. A resposta do mercado em relação a esse fato, né, que ocorreu principalmente de domingo para segunda, foi uma alta na segunda-feira. Bem como ontem também teve um movimento de alta, porém o fechamento acabou sendo em baixa. E o mercado realmente segue bastante nervoso em detrimento a esses acontecimentos. É óbvio que os números vão acontecendo à medida que as pessoas vão checando a campo e levantando e ponderando esse resultado. Mas o mercado, diria que ele não está numa situação de calmaria. Ele está bem volátil, né? Ô Gilson, com relação à colheita, nós já estamos aí já bem adiantado a colheita. O que você tem tido de retorno do cafeicultor, do produtor, com relação a rendimentos, com relação à qualidade, Gilson? O Kid, realmente esse ano está um ano atípico em relação aos anos anteriores, em quesito sobre o resultado da colheita. O que vem registrando é uma quebra em rendimento. Em alguns lugares há também quedas de produção, mas enfim, aquilo que se esperava inicialmente lá com 10, 20% colhido, que era uma situação otimista, hoje eu diria que o resultado é não bem pessimista, mas ele é menor. Agora, como a colheita não encerrou, estamos aí caminhando para 90%, né? Nós estamos aí entre 80% e 85% colhido, salva aí o resultado final para que a gente contabilize de fato o que ocorreu em nossas regiões. Mas os registros e o sentimento é que realmente a expectativa inicial em relação ao resultado final vai ser menor. O quanto, se é 10%, se é 20% menor em relação à expectativa, ainda é muito precoce para falar. Em contatos com várias cooperativas, armazéns, a gente observa um atraso nos depósitos dos cafés nos armazéns. Algo não muito comum. Isso pode estar refletindo ou a colheita não está em 90%, 85%, ou de fato nós temos uma quebra além da expectativa, levando em consideração o fluxo de depósito em armazéns gerais e cooperativas. Então, assim, a resposta que nós temos ao produtor rural, o mercado acende uma luz amarela sobre esses fatos. Clima,
e agora o resultado da colheita 25. É natural também que o mercado está olhando para 26, mas ainda acho que ele primeiro precisa contabilizar o fato, né? Agora, ô Gilson, um assunto que não tem como a gente fugir é a questão do tarifaço, que agora já faz uma semana que está em vigor nos Estados Unidos com relação a alguns produtos do Brasil e o café é um deles. Mas eu já tenho visto aí um movimento de outros países interessados no café brasileiro. Vocês também têm tido essa informação? Vocês têm o que você tem para falar para o produtor com relação a isso? Porque, queira ou não, o mercado internacional é o que comanda, no caso, o preço do café, né? É interessante a colocação, Kid. Realmente, a tarifa, né, implementada pelos Estados Unidos trouxe para o mercado uma nova perspectiva. É natural que outros países se candidatam ou se pronunciem uma maior aproximação. É natural que esses negócios tendem melhorarem para a região da Europa e outros países. Mas também não tem como você substituir um demandante de 8, 10 milhões de sacas de café. É algo bastante expressivo. O que a gente também observa, por algum comportamento de empresas multinacionais americanas, já fazendo alterações nos preços finais ao consumidor americano. Então, isso são tendências que daqui para frente vão acontecer. Vai deixar o mercado também apreensivo sobre esses fluxos, né? Vamos chamar de fluxo comercial. E o movimento tem que ficar atento porque é uma questão de liquidez. Agora, no fundo, nós temos também algumas outras alternativas, como, por exemplo, a questão do blend. O café, que se concorre com o arábica, que seria o robusta, hoje o valor dele é 40%, 50% do valor do arábica. As multinacionais, principalmente as torrefações de maior porte, já estão alterando seus blends, adicionando mais café robusta conilon no torrado e moído. Isso faz com que também torne mais competitivo a formação de preço e mitigando um pouco esses custos que uma vez foi implementado pelos Estados Unidos. Em resumo, o mercado está mudando, com essa decisão ele foi muito rápido, está sendo rápido. De fato, tem outras demandas. Não é o suficiente para cobrir todo esse mercado de 8, 9 milhões de sacas de café. Mas, enfim, ele segue na expectativa de resolver isso em breve, em formas de preço, logística, né, e, obviamente, também em contratos futuros. Ô Gilson, não adianta, o produtor, esse que está nesse momento lá, terminando de ajeitar para começar o dia, ele tem que estar preocupado, não é preocupado, ele tem que estar atento a várias coisas, ao mercado internacional, tem que estar atento ao mercado interno, tem que estar atento à questão climática. E agora nós vamos falar sobre essa questão climática, e aí eu quero entrar naquela questão. Nesse momento, o produtor, ele precisa estar atento com relação ao clima ou a essas variações internacionais? Ô Gilson, o que você acha que o produtor nesse momento tem que estar mais atento? Eu falo do clima porque aí nós vamos entrar naquela questão de fazer um seguro de lavoura, coisa parecida. Mas o foco do produtor nesse momento, o que você acha que tem que ser? O Kid, tudo no mercado ele respeita o seu movimento cronológico, né? Vamos chamar isso de natureza, né? A natureza não tem como a gente alterar ela de forma abrupta e mudar o fluxo dela. A questão do fluxo hoje, nós sabemos que o período de junho e até a primeira quinzena de agosto tem o temor da questão da oscilação das temperaturas. Aquele produtor que consegue mitigar seu risco, né, através de acesso aos seguros de IADA, obviamente ele está mais tranquilo e ele chega no final com um resultado.
positivo. Aquele que não fez vai ser sacrificado pelo clima. Como exemplo, assim, quem não fez o seguro de geada de granizo e foi afetado pelo granizo, ele não tem safra e a quem disso ele também tem um problema da geada. Então, assim, são situações que eu me comparo a uma empresa normal, uma empresa do centro urbano. Todas as empresas de centro urbano têm seguro do empregador, tem seguro dos seus negócios, né? Tem lastros em relação àquela produção. O produtor, ele tem uma empresa a céu aberto. O maior desafio dele é a natureza, seja para o bem, seja para o mal. Então, assim, o mercado já se adaptou a isso e eu acho que o produtor brasileiro deveria se atentar em fazer e acessar os seguros. Apesar que o Brasil, em relação ao mundo, não tem tantos eventos climáticos como tem na América do Norte e assim em outros países. Para comparar, exemplo, a Europa, 85% da produção agrícola da Europa é assegurada, as lavouras são asseguradas. Nos Estados Unidos, 90% são assegurados. Então, aqui no Brasil, não chega a 5%, Kid. Diferença é grande demais. É absurdo. Então, assim, o produtor, por sua vez, ele é um herói para suportar essas sazonalidades climáticas, mas, ao mesmo tempo, ele tem recursos para mitigar esses resultados que o clima normalmente nos propicia em relação a tanto cenários positivos quanto negativos. É lógico que a gente pensa no objetivo de que vai ser melhor. Agora, a outra situação comparada uma a outra. Para mim, o clima não é tanto um problema porque você tem recursos, só depende de você. Entendi. Agora, o outro não depende de você. Eu digo que isso são movimentos que estão fora do seu alcance, que é essa decisão tarifária, que ela não tem um efeito na veia, ela tem um efeito no curto, médio e longo prazo. Você tem um processo inflacionário, você tem redução de custos nas empresas que estão envolvidas em café, você tem menor investimento, tudo isso afeta o negócio. Você tira a margem, você tira a perspectiva do negócio. E como a gente diz, do couro sai a correia. Então, essas situações econômicas, financeiras, ela tem um efeito muito ruim em curto, médio e longo prazo. Então é necessário que a gente tenha ações que mitigue e resolva isso o mais breve possível e que a gente volta a navegar em situações normais. Então, assim, no meu ponto de vista, a consequência da tarifa e de outras condições que poderão vir é pior do que o clima, porque o clima você tem o seguro, você acessa ele ou não, você quer tomar o risco, você vai tomar o risco, mas né, você tem condições, só depende do produtor. Exatamente. Agora o outro não, né? O outro não depende, é verdade. É por isso que a Safras Negócios está aí, para esse tipo de orientação ao produtor. Então você que está aí acompanhando a gente, tira um tempinho, vá até a Safra, bata um papo com a turma lá, o Gilson vai explicar como é que funciona essa questão de seguro, vai trazer esses dados que ele trouxe aqui rapidamente, Europa, Estados Unidos, que é para que o produtor também dá uma olhada para o tempo, nossa, vem uma chuva ali, mas eu estou tranquilo, que eu tenho seguro, né? Então eu acho que isso que é importante. Então a Safras Negócios está lá à disposição do produtor, né, Gilson? Nós estamos lá na Oliveira Resende, né, número 1397, em frente à Associação Comercial. Estamos na Rua Altino, em Altinópolis, próximo ao centro, para atender você, produtor, você, parceiro. Lembrando que nós já estamos com operações para fazer futuro para 2026. Importante momento, né? Já tem negócios sendo realizados entre R$ 1.700 e R$ 1.800. Eu acho que isso é uma grande oportunidade para o produtor lançar. Sabemos que aí estamos na porta de uma florada, tudo indica que vai ser um ano bom. Esperamos e estamos à disposição para todos que desejam o trabalho das Safras. Tá certo. Um abraço a você, leva aquele abraço para toda a equipe lá, Gilson. Obrigado, Kid, e a todos os ouvintes.
Tá certo. Então tá aí o bate-papo com o Gilson Fagundes da Safras Negócio, falando sobre o mercado de café. Importante você estar bem orientado, bem informado. 6h44.